RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Quinta-feira, dia 28 de abril, nesta edição do RP Notícia, você vai ver que aumentam os casos suspeitos de gripe H1N1 nas cidades da região. E você vai ver também medo e insegurança. Moradores do bairro Caxambu, em Jundiaí, relatam os constantes assaltos. Peso no bolso. Preço de frutas dispara e, em alguns casos, o aumento foi superior a 40%. E ainda, a chuva não veio e agora tem a queda da temperatura. Com isso, aumentam os casos de pessoas com problemas respiratórios. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Vamos falar agora da gripe H1N1. Em Jundiaí, 5 casos da doença foram confirmados este ano, com 3 mortes. 2 pacientes já tiveram alta. 10 pessoas seguem internadas com a síndrome respiratória aguda, mas ainda sem o resultado do exame H1N1. Em Louveira foram 25 notificações. Em Várzea Paulista, 11 suspeitos, porém nenhuma confirmação. E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um documento com as etapas da campanha nacional da vacinação contra a influenza para as cidades do interior paulista. Na região, alguns municípios, como Itupeva, Várzea Paulista, Valinhos e Viendo, farão a campanha por etapas. A primeira será no dia 30, neste sábado, apenas para as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, idosos acima dos 60 anos. Já a segunda etapa, no dia 9 de maio, com as pessoas com problemas crônicos e também os reclusos. Quem mora no bairro Caxambu, em Jundiaí, sofre com a onda de violência. Reféns da insegurança, a população se protege como pode. Muro alto, cerca elétrica, câmeras de vigilância, espinhos nos muros e até casas que parecem uma fortaleza. Mas nada disso está sendo capaz de afastar a ação descarada de criminosos. Este homem, que prefere não se identificar, é morador do bairro Caxambu há mais de 8 anos. Ele conta que já foi assaltado e que os bandidos não têm hora e nem local para atacar. Eu já fui assaltado tem uns 3 ou 4 anos, mas assim, hoje está sendo essas coisas que eu te falei. Os caras chegam de moto, levam durante o dia, não estão nem se importando se é à noite, se é de dia, estão levando, estão roubando na cara dura e, sabe, por que estão roubando? Porque não tem, né, não tem polícia, não tem nada, assim, entendeu? Então, quer dizer, fica mais fácil roubar quando não tem policiamento, né? E chega, leva celular, leva bolsa. E você tá andando na rua, principalmente mulher, eles pegam, roubam bolsa e celulares, os pertences das mulheres e levam embora, né? E assim, tá totalmente largado. Você não vê policiamento na cidade, aqui no bairro, né? Principalmente na rua. Eu mesmo pago guarda, aí eu tenho que chegar e ligar para ele que eu tô chegando, para você ter uma segurança, entendeu? Quem vem ao bairro Caxambu e se depara com a tranquilidade e o pouco movimento se engana. Os moradores estão vivendo com medo. Eu tô aqui no ponto, mas eu fico assim, né, olhando para cima e para baixo. Se eu vejo alguma coisa estranha, eu volto pro serviço. Porque é perigoso ficar aqui no ponto de ônibus. Mesmo durante o dia? Mesmo durante o dia. Mesmo durante o dia. Eles não querem saber se é de dia, senão eles estão roubando mesmo. E assim, a padaria que tem ali na frente também já foi assaltada várias vezes. Então a segurança nessa rua e principalmente nas ruas das mediações tá meio complicado, entendeu? O número de roubos cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado na região leste de Jundiaí. E por este motivo, é possível observar placas de vende-se no bairro. Com medo da violência na região, proprietários de imóveis decidem colocar as casas à venda. Esses bairros eles estão vendo, né? Quando entra e sai, as pessoas estão vindo e estão assaltando, sabe? Tanto nessa rua como da outra. Tem uma amiga nossa mesmo que já assaltaram a casa dela 2 vezes, acho que em 15 dias, entendeu? Inclusive ela tá mudando do bairro agora, né?
Então a gente entra aqui meio com medo. Entra em casa e sai com medo, entendeu? A Polícia Militar não respondeu às nossas solicitações. Já a Guarda Municipal informou que existe um projeto para a instalação de uma base no bairro, porém ainda não há uma data específica. E agora a gente fala da previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da região. A chuva não vem e a queda da temperatura nas próximas horas. Confira os detalhes da meteorologia. A sexta-feira em Jundiaí amanhece com sol entre nuvens e, segundo a meteorologia, não chove. As temperaturas permanecem em declínio. A máxima não passa dos 23 graus e a mínima é de 14. Em Cabreúva, a situação é semelhante, faz um pouco mais de frio. A mínima é de 12 graus de madrugada. À tarde, os termômetros registram 21 graus. E na cidade de Várzea Paulista, sol entre nuvens desde o início da manhã. Segundo a meteorologia, também não há previsão de pancadas de chuva para esta sexta-feira. As temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. E segundo a meteorologia, a sexta-feira amanhece com sol entre nuvens na capital paulista. Porém, à tarde e à noite há formação de nuvens e pode garoar. Faz frio, a mínima em São Paulo é de 13 graus e a temperatura máxima será de 18. A seguir, você vai ver que dispara o preço de algumas frutas. Em alguns casos, o valor subiu mais de 40%. Você vê também que aumenta o desemprego na região metropolitana de São Paulo. Voltamos em instantes. Termina amanhã, dia 29, o prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física 2016, ano base 2015. Segundo a Receita Federal, até o momento, 55% fizeram a declaração na região de Jundiaí. Quem perder o prazo de entrega estará sujeito a uma multa de R$ 165,74. O 1% do imposto devido por mês de atraso. A multa pode chegar a 20% do valor devido. Em todo o país são esperadas 28 milhões de declarações. Neste momento, segundo a Receita, faltam um pouco mais de 6 milhões de contribuintes. Você que está acostumado a ir às feiras para comprar frutas já deve ter reparado que cada semana é um preço. E para piorar, nem sempre a qualidade é boa. O vilão agora é o mamão, mas você sabia que ele pode ser substituído por outras frutas com o mesmo valor nutricional? As opções de frutas são tão variadas quanto apetitosas, mas na hora de escolher não é só a preferência que manda. E o consumidor deixou de levar o mamão para casa porque sentiu a alta nos preços, 42% a mais no mês de março. E a qualidade não acompanhou. Para o proprietário desta barraca de frutas, o mamão não é mesmo bom negócio. O mamão está praticamente impossível de trabalhar, porque além de estar caro, a qualidade está péssima. Ele até mesmo dá dicas para os clientes comprarem produtos mais em conta. O melão, principalmente, ele caiu já na média de uns 30% o preço. Então é só trocar o melão pelo mamão, ou o contrário. Para nós, a fruta que está barata é menos investimento, o consumo é maior e a qualidade está excelente. Você pega um mamão, além de caro, está péssimo de qualidade. Na questão nutricional, a troca das frutas não é um problema. Há opções tão boas quanto o mamão. A pera, a ameixa, elas têm as mesmas propriedades por conter alto teor de fibra. Mas o que a gente está acostumado a indicar para os pacientes e tal, é acabar consumindo frutas de alto porte, que é o abacaxi, o melão, a melancia, que acaba dividindo, fracionando as porções e acaba rendendo mais, porque o aumento das frutas foi muito grande nessa época. A nutricionista ainda ressalta que há como escolher os melhores preços e não perder frutas. É o caqui, o abacate, hoje está a mexerica, a tangerina. Então são frutas que têm um teor de fibra razoável, que são consideráveis, que pode estar substituindo e não deixando de consumir vitaminas e minerais por conta do valor. Segundo especialistas em economia doméstica, o melhor mesmo é fazer compra semanalmente e sempre procurar as promoções. A maioria das frutas teve um aumento médio de 10% no mês passado. E agora a gente fala de economia com o Messias Mercadante aqui no RP Notícia. Boa noite. No governo federal existem projetos que somam 200 bilhões de reais para serem licitados. São concessões com ferrovias, rodovias, vitais para a economia brasileira. Nesse momento de queda do produto, queda dos investimentos,
queda forte do nível de empregos no país, também queda de arrecadação. Desemprego, 10.200.000 trabalhadores desempregados. A queda da arrecadação no primeiro trimestre foi de 8,2% comparado com o ano passado. E um projeto dessa magnitude seria vital que houvessem as concessões, que empresas interessadas, que pudéssemos colocar em marcha esse projeto. Há uma preocupação em relação aos trâmites burocráticos. Se esses trâmites vão permitir que se viabilize os leilões de concessões. O Brasil precisa diligenciar essas medidas, esses projetos, essa burocracia para destravar a economia brasileira. Cada dia que passa, as notícias são de extremas preocupações. Por exemplo, os estados brasileiros estarão investindo neste ano 47% menos do que investiram em infraestrutura no passado. Foram 2 bilhões e 100 milhões de investimentos e as projeções indicam, pelo que aconteceu no primeiro bimestre desse ano, comparado com o período do ano de 2015, R$1 bilhão a menos de investimentos. Então, a magnitude, a importância dessas obras poderia começar a irrigar um novo caminho que possa representar aí um embrião de retomada da atividade econômica nos setores de infraestrutura e ligado exatamente a um setor de grande capilaridade na geração de emprego, que é a construção civil. Oxalá o Brasil consiga encontrar ou reencontrar um caminho que possa realmente melhorar o astral do empresário brasileiro, da disposição dele de voltar a investir, na geração de empregos, para que o trabalhador possa pensar em voltar e a se dispor a consumir um pouco mais, mesmo que seja no caminho de um novo endividamento. O astral precisa melhorar. O índice de confiança do consumidor é baixo, do empresário é baixo, e se saísse uma concessão dessa magnitude, poderia reverter essa curva tão negativa da economia brasileira. Uma boa noite a todos. E a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo subiu 14,7% em fevereiro para 15,9% no mês passado. Em apenas um mês, foram 1.750.000 novos desempregados. A população economicamente ativa se manteve estável, com 6 mil pessoas ingressando no mercado de trabalho. E a seguir, você vê que Itupeva realiza a fumacê contra o mosquito Aedes aegypti e vê também que a chuva não veio e o frio aumentou. Com isso, a população sofre com os problemas respiratórios. Até já. A gente tem falado muito da gripe H1N1, mas não podemos esquecer dos cuidados com a Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. 2 bairros de Itupeva vão receber o fumacê na próxima semana. Na terça, o Cafezal 2. Na quinta-feira, dia 5 de maio, o Parque da Cidade. A ação se concentra das 2 às 5 horas da manhã. A orientação é para a população fechar as portas e janelas e evitar sair de casa nesse horário. Nos últimos dias, houve um aumento de 67% no atendimento no Hospital Universitário de Jundiaí de pacientes relatando problemas respiratórios. E a situação agora pode piorar, já que houve queda da temperatura e a umidade do ar ainda está em níveis preocupantes com a falta de chuvas. A sala de espera do hospital está cheia. Pais aguardando para passar pela consulta médica e a reclamação é quase sempre a mesma. Falta de ar, estava com a respiração muito cansada, com o peito chiando demais. No caso do filho de Diana Grace, o diagnóstico foi bronquite e o pequeno João Vitor acabou ficando uma noite inteira fazendo inalação. Ela acredita que o ambiente foi o que agravou o quadro respiratório do menino. Por causa do tempo seco, que na onde eu moro tem bastante poeira, né? E a poeira não ajuda quem tem bronquite. A situação de João Vitor é a mesma de muitas outras crianças e até de adultos que sofrem com o tempo seco. O ano todo você tem a febre, a tosse e a dor de barriga. Esses são basicamente os sintomas que mais eles apresentam. Mas nesse período de tempo muito seco, você tem a febre,
o nariz, ou ele está escorrendo, ou ele está com obstrução, e a tosse. E normalmente é uma tosse seca. A médica diz que os atendimentos aumentam muito nesta época do ano e mesmo as oscilações de temperaturas não interferem para que os problemas causados pelo tempo seco sejam menores. Agora começam, né, com essa mudança de temperatura, quer para... vai melhorar a umidade do ar, mas vai começar a esfriar. Quem vai mais sofrer são os alérgicos. Então, quem tem asma, quem tem alergia de pele, outros tipos de alergia, vão sofrer agora por causa dessa mudança de temperatura. A especialista recomenda alguns cuidados para amenizar esta sensação de secura provocada pela falta de umidade do ar. Os umidificadores não são os melhores métodos. Se for, tem que colocar no outro lado do quarto da criança, né? Mas também precisa ver se a casa não vai ficar mofada, porque aí a umidade é boa, mas o mofo é ruim. Então, precisa também ter esses cuidados. Então, a umidificação, ventilação da casa, deixar a casa aberta, deixar o sol entrar. Se tiver uma casa com mofo, tem uma limpeza adequada. E à noite, uma bacia de água perto de onde a criança está dormindo, e até o adulto também, isso já ajuda bastante. Em janeiro e fevereiro, o número de atendimento no pronto-socorro infantil do Hospital Universitário foi de 4.300 contra 7.200 atendimentos apenas no mês passado. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações no nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você, até amanhã.